Olá, colaboradores da Topline. Nós somos do ODCA Advogadas e eu sou a Isabela Araújo. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre o assédio no ambiente de trabalho. O assédio no ambiente de trabalho, ele geralmente ocorre de duas maneiras. Através do assédio moral, propriamente dito, e do assédio sexual. O assédio moral, ele é quando o colaborador sofre uma humilhação ou constrangimento repetidas vezes na sua atividade, no desempenhar das suas funções. Essa humilhação ou constrangimento gera no empregado, ou no aprendiz, ou no estagiário, enfim, aquele indivíduo que está no seu ambiente de trabalho, de atividade profissional, um desconforto, uma vergonha, um sentimento de desnecessidade no ambiente de trabalho, por exemplo. Esse assédio, ele pode se dar através de uma conduta, de uma ação, digamos assim, e até de uma omissão. Essa omissão é o famoso cancelamento. Esse cancelamento, ele se dá justamente quando o indivíduo, ele nas suas atividades, passa a ficar de canto, como a gente chama, deixado de lado. As suas atividades principais são retiradas, gerando nessa pessoa uma angústia, gerando um certo constrangimento, uma sensação de incompetência. Observem que essas condutas, elas são todas de uma maneira que o empregado, ele se sente desconfortável no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente laboral. Gera nele um desinteresse pelo trabalho, ou um medo pelo trabalho, uma angústia ao ingressar no trabalho, ao pensar que ele tem que ir para aquele ambiente, até situações bem mais graves, onde esse indivíduo pode vir a ter de fato uma doença mental, uma depressão, uma síndrome do pânico e, em casos gravíssimos, até situações de vir a se cortar, se mutilar ou até tentativas de suicídio. Então, o assédio moral no ambiente do trabalho, ele é uma conduta que precisa ser observada por todos os indivíduos que ali estão. Até porque é interessante comentar com vocês que o assédio moral, ele não se dá somente do patrão para os empregados. Ele também pode ocorrer entre colaboradores da mesma hierarquia, dentro de uma equipe. E a cultura do cancelamento ou do deixar de lado, do deixar no canto, como eu comentei com vocês, ela é muito comum nesse caso do assédio entre colaboradores de mesmo nível hierárquico, né? Porque eles passam a, digamos assim, deixar essa pessoa com uma dificuldade para se desenvolver no ambiente laboral, seja por meio de, por exemplo, não entrega de um serviço ou de uma demanda para aquele indivíduo, de modo que o trabalho do indivíduo que está sendo assediado só pode ser entregue dependendo do outro colega, e aí de maneira, digamos assim, objetiva, por vontade própria, pensada, calculada, esse colega não entrega a tarefa ou entrega muito em cima para que o outro indivíduo, vítima, vou colocar aqui, né, do assédio, fique numa situação em que ele vai ter que fazer uma hora extra, ou que ele não vai conseguir almoçar, ou que ele vai ser chamado a atenção pelo seu superior. Então, essas práticas, quando observadas dentro do ambiente de trabalho, elas precisam acender um alerta tanto para os colegas que estão observando situações desse tipo, quanto para o superior. E em situações de menor quantidade, digamos assim, pode ser observado também o assédio da equipe para com o superior. O superior dá uma ordem, passa uma demanda e a equipe não cumpre. A equipe informa que isso não vai funcionar, informa que isso não é bom, de modo que o superior não consegue implementar uma reformulação, um projeto, um programa, alguma orientação. Por exemplo,
Nesse caso aqui da Topline, eu vou até mencionar a utilização dos EPIs. É muito comum que os superiores solicitem a utilização dos EPIs. E não acatar essa orientação por deliberação, por vontade própria, é uma espécie de assédio se isso se tornar corriqueiro, se isso se tornar comum, for uma estratégia deliberada da equipe. Desse modo, essas práticas de cerco ou boicote deliberado é assédio moral. Mas a cobrança de uma meta, ou, por exemplo, o aumento de trabalho decorrente de uma atividade específica na empresa, ou do fluxo de demanda de um fornecedor ou do cliente, isso não é assédio moral, isso são atividades corriqueiras dentro do ambiente de trabalho, do ambiente laboral. Assinar o ponto, cobrar atividades que sejam específicas da demanda do funcionário, cumprimento de prazos, entrega de documentos, críticas construtivas, avaliação, feedback. Nada disso é assédio moral. Você reunir a equipe e dizer, olha, precisa corrigir tal coisa, precisa ajustar esse tipo de demanda de uma maneira equilibrada. Isso faz parte da atividade corriqueira do ambiente de trabalho, onde um chefe, onde um superior vai cobrar um serviço. E até mesmo entre colegas, entre colaboradores. Se um colaborador depende do trabalho do outro, é como se fosse uma grande sinfonia, né? Precisa haver uma conexão entre as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho. O trabalho de um depende do outro. É uma cadeia. De modo que um colega chegar para o outro e dizer, olha, precisa corrigir isso, ou então não está funcionando assim, vamos ajustar. Isso não é assédio moral de maneira nenhuma. Justamente porque não houve uma prática vexatória, não houve uma humilhação. Criticar, dar um retorno, dar uma informação, passar um feedback não é uma prática de humilhação. É uma prática normal do ambiente de trabalho. Até porque é importante mencionar que o assédio moral, ele causa na vítima uma sensação de muito desconforto emocional. Não é uma raiva natural decorrente de você ter sido, por exemplo, chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ter seus erros apontados. O que se dá é justamente você, por exemplo, indicar falhas ou erros que não existem. Mentir a respeito do trabalho do colega ou do subordinado. Passar informações que não são verdadeiras. Isso sim seria uma prática de assédio moral. Mas situações normais, reuniões, passagem de metas, como eu falei, e essas outras situações que eu mencionei são normais do ambiente de trabalho, não se configurando assédio moral. Especialmente sobre o assédio moral, é importante mencionar que ele se dá num ambiente de trabalho e ele se caracteriza principalmente, primordialmente, pela perseguição da vítima. Não é esporádico, há um certo direcionamento da agressão. Essa vítima, em geral, ela é uma pessoa selecionada, ela é atingida no seu intelecto, ela é atingida na sua atividade, às vezes na maneira de vestir, na maneira de falar. Essa conduta do agressor, ela é reiterada, como eu mencionei anteriormente, ela se trata de um cerco, né? Então, é isso que caracteriza a conduta do assédio moral. Então, diante disso que eu estava conversando com vocês, é evidente que uma conduta de assédio moral no ambiente de trabalho, ela pode vir a gerar consequências legais para o assediador, de modo que ele pode ser demitido por justa causa pela empresa e processado pela própria vítima por dano moral e também
condenado a danos materiais, caso essa vítima, em casos gravíssimos, venha a não poder mais trabalhar, a ter um adoecimento mental, onde ela vai necessitar de medicamentos e outros recursos financeiros que seja decorrente de um dano material. Com relação ao assédio sexual, essa conduta, ela se dá no ambiente de trabalho por meio do constrangimento de algum colega, tá? Com ações de conotação sexual. Essas ações de conotação sexual, elas são importunações, elas são decorrentes de uma conduta que vem trazer para a vítima um desconforto exagerado. A vítima, de maneira nenhuma, deu origem, deu causa ou permitiu que isso acontecesse. De cara, digamos assim, a vítima se sente humilhada, constrangida, o sentimento de tristeza ou o sentimento de humilhação é comum. Essa prática se dá por meio de uma atitude insistente, constrangedora, intimidadora, agressiva, de cunho sexual, verbal ou física, contra qualquer pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, desde que seja no ambiente de trabalho. Essa atitude, ela se dá com o objetivo de obter, seja uma vantagem, sempre de natureza sexual, né, da vítima. O assediador tem esse interesse de obter uma vantagem sexual da vítima, e ela pode ser tanto no sentido de chantagem, né, onde o assediador vai chantagear a vítima, vai ofertar uma vantagem em razão do trabalho por meio de cunho sexual, tá? Ele vai, por exemplo, numa seleção. Vamos imaginar que não tenha ainda nem havido o ingresso da pessoa na empresa propriamente dito, né? Trata-se de uma seleção. Ali ele vai, por meio de insinuações, por meio de palavras, por meio de mensagens, por meio de ações, fazer uma espécie de chantagem para que a vítima entenda que, se ela, por exemplo, sair com ele, vai obter a vaga, vai conseguir ter a vaga, né? Então, isso é um tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho, onde a vítima ainda nem é empregada. E tem também a questão da intimidação, que, na verdade, a intimidação e a chantagem, elas são muito parecidas, mas a intimidação, ela é basicamente aquela ideia de que a vítima vai ser, de algum modo, punida pelo agressor, vai sofrer algum tipo de retaliação no ambiente de trabalho, ou vai ter a sua vida exposta. Vamos imaginar que seja um colega de trabalho que saiba alguma coisa da vítima ou que tenha alguma informação. Então, ela começa a intimidar o seu colega ou o seu subordinado para obter uma vantagem sexual, né, da vítima, por meio dessa intimidação ou dessa chantagem, tá? Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco objetivo de como identificar esse assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, insinuações sexuais explícitas ou não, gestos ou palavras de cunho sexual, promessa de tratamento diferenciado em troca de uma vantagem sexual, ameaças ou represálias, como, por exemplo, vou perder o emprego, ou como, por exemplo, você só vai conseguir a promoção ou só vai conseguir a vaga de trabalho se ofertar essa vantagem de cunho sexual, piadas, brincadeiras de cunho sexual, toque, contato físico com a vítima, pegar no pescoço, pegar próximo ao seio, se for mulher, pegar próximo por exemplo, a coxa, tocar na vítima de uma maneira geral. Solicitações de cunho sexual através de mensagem, através de e-mail, através de conversas, mesmo que essa conversa ela não tenha um tom agressivo,
essa proposta insinuadora de cunho sexual de maneira reiterada, de maneira que a vítima já tenha mencionado ou já tenha se afastado, já tenha dado sinais de que ela não aceita aquela prática, ou até que ela fique calada, mas não haja uma interação a mais por parte da vítima, é caracterizado como assédio moral. Encaminhar vídeos de conteúdo pornográfico, por exemplo, imagens de conteúdo pornográfico, fotos ou até escritos, livros, mensagens, artigos de conteúdo pornográfico para a vítima, são exemplos de condutas que levam a caracterizar o assédio sexual. Bom, então, o que não é assédio sexual? Elogios sem conteúdo sexual, sem conotação sexual, não é assédio. Cantadas, educadas, com um sentido de paquera ou flerte, sem conteúdo sexual, numa reunião de trabalho ou no horário de almoço, não são consideradas imediatamente como assédio sexual. Esse assédio, ele vai se realizar por meio de uma conduta constrangedora e de uma conduta reiterada, com intimidação ou chantagem. Então, a grande chave para a identificação de uma simples cantada ou de uma paquera ou até de um elogio natural por admiração, é justamente a inexistência desse cerco, dessa intimidação ou desta chantagem com conotação sexual. Desse modo, é necessário para a configuração do assédio sexual o contato físico? De maneira nenhuma. Como eu já havia mencionado, mensagens, palavras, piadas podem gerar a caracterização do assédio sexual, de modo que isso daí se deu sem nenhum contato físico. As consequências legais são similares às do assédio moral. Entretanto, o assédio sexual está previsto no Código Penal, tá? E ele se dá por meio de assédio sexual, de importunação sexual e até, em casos gravíssimos, de estupro. Então, a vítima, nesse caso, pode procurar a esfera criminal para a punição do agressor. Diante desse cenário de assédio, as consequências para a vítima, elas são inúmeras e elas são similares à do assédio moral, tá? Que é danos à saúde física e psicológica da pessoa afetada, desestabilização emocional, vergonha, autoisolamento, sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele é muito comum na vítima do assédio em geral, seja do assédio moral ou seja do assédio sexual. Ela passa, de algum modo, a acreditar que a culpa é dela, que ela é errada, tá? E esse adoecimento emocional e mental decorrente dessa conduta reiterada. A comprovação desse tipo de conduta, seja de assédio moral ou assédio sexual, ela se dá por meio de provas. Então, a vítima, os colegas de trabalho que porventura identifiquem essa prática ao seu entorno, podem, por exemplo, dar print nas conversas de WhatsApp, caso isso tenha se dado por meio de WhatsApp ou por meio de mensagem. Registro de foto, de imagem, de áudio. Também a testemunha é uma prova. Então, se você presenciou essa prática, você é uma prova para o seu colega de trabalho. E esses são os principais meios de se comprovar o assédio. Passado essa explanação do assédio sexual e do assédio moral, existe uma conduta que ela pode ser tanto de assédio moral quanto de assédio sexual, entretanto, ela se dá no ambiente virtual. Mas ela pode ocorrer de maneira até corriqueira, que nem a vítima e até mesmo o agressor não compreenda que ele está cometendo um crime.
porque ela pode utilizar, por exemplo, a internet ou o Instagram. Vou dar um exemplo bem objetivo aqui, o Instagram, o Facebook, para hostilizar, para ofender, para importunar, para intimidar, para perseguir com piadinhas insistentes ou em cima de uma determinada característica, comportamento, atividade do colega que expõe a sua vida naturalmente, de maneira ordenada, na rede social. Esses ataques, seja no grupo de WhatsApp da empresa, seja por meio do Instagram, seja por meio do Facebook, ou do e-mail, ou de qualquer outro item eletrônico, ele caracteriza assédio, conhecido, né, como assédio virtual. Então, é importante mencionar que essa conduta de perseguição por meio eletrônico, ela também é caracterizada como assédio, tá? E o assédio virtual você pode identificar por meio de comentários sexuais ou pejorativos ou perseguidores, divulgação de dados e informações pessoais do colega ou do patrão ou do subordinado, envio de fotos íntimas sem aprovação, tá? Ou insistência de algum modo por meio desse meio que é o WhatsApp ou que é o grupo do WhatsApp. Também constrangimento virtual, ameaça, mensagem com discurso de ódio, tá? É importante mencionar isso. Então, vem as eleições. Existe uma máxima que diz o seguinte, né? Que religião, partido político e time de futebol a gente não discute. Então, vamos deixar esses assuntos individuais e pessoais de todos serem de fato individuais e pessoais, e o ambiente de trabalho a gente deixa para comentar assuntos corriqueiros que não venham a gerar nenhum tipo de constrangimento, tá? Bem como difusão de rumores ou boatos que afetem a honra da pessoa. Se você ouviu falar alguma coisa de algum colega ou de algum superior, deixe isso na vida privada do seu colega ou do seu superior. A gente passar informações adiante pode levar à difusão de um boato ou de uma atitude ou situação que nem seja verdadeira ou que não seja de interesse dessa pessoa divulgar, e aí essa violação da vida privada da pessoa pode vir a causar constrangimento, de modo a gerar uma conduta de assédio moral. Então, era isso que nós tínhamos para conversar a respeito do assédio sexual e do assédio moral e o assédio virtual, tá? É importante mencionar que a empresa criou um canal específico de denúncias, consta na cartilha. O que é necessário é que vocês se sintam confortáveis e à vontade para fazer qualquer tipo de denúncia, desde que essa denúncia seja uma denúncia legítima e responsável. Até porque existe o que a gente chama de denúncia caluniosa, que é quando deliberadamente, ciente de se tratar de uma mentira, alguém inventa uma conduta e imputa a outrem, a um terceiro, que nesse caso de vocês é um colega de trabalho ou um superior, e faz uma denúncia mentirosa. Isso é crime e pode ser passível de representação criminal, judicial, tá? Então, usem o canal com responsabilidade, mas a gente acredita que tanto essa cartilha quanto o vídeo vão ser um grande fomentador de um melhor ambiente de trabalho, e que essa prática de assédio moral, assédio sexual nunca ocorra nos ambientes da empresa, porque o que a gente deseja é que vocês tenham um ambiente saudável e um ótimo relacionamento. Muito obrigada!